todos e todas, sejam bem-vindos à série de podcasts da Biológicos Brasil, em parceria com a Bionoves, o Instituto Fiocruz Biomanguinhos e a Samsung Bioapps. Este é o terceiro episódio e hoje nós vamos abordar um ponto importante que rompe com um paradigma do tratamento do câncer de mama, de que todo tumor deve começar o seu tratamento pela cirurgia. Por isso, nós vamos discutir aqui hoje porque nem todo tumor deve ser operado inicialmente e como que o alinhamento entre o cirurgião e o oncologista clínico é importante nessa tomada de decisão sobre o tratamento inicial dos tumores de mama. Eu sou Solange Sanches, oncologista clínica focada no tratamento do câncer de mama e temos hoje aqui para discutir esse assunto e conversar sobre quimioterapia neoadjuvante a doutora Fabiana Macdice, head do Centro de Referência de Tumores de Mama do AC Camargo Cancer Center e doutora em medicina pela Faculdade de Medicina da USP. Muito obrigada por sua presença, doutora Fabiana. Obrigada a vocês pelo convite, vai ser um papo delicioso. Então, nós estamos assistindo a uma mudança de postura em relação à decisão inicial do tratamento do câncer de mama. A quimioterapia neoadjuvante, que antes era reservada àqueles tumores inoperáveis ou localmente avançados, agora também é oferecida em tumores iniciais em algumas circunstâncias. Então, para os subtipos triplo negativo e HER2 positivo, a quimioterapia neoadjuvante ela pode ter um papel muito importante, indicando quais as pacientes que teriam um melhor prognóstico ao ter uma resposta patológica completa. E essas pacientes que não tivessem essa resposta patológica completa, elas poderiam ter uma intensificação do tratamento depois da cirurgia. Então, Fabiana, eu gostaria que você começasse dizendo como foi ou como está sendo essa mudança para o cirurgião. Como que ele se prepara para não operar inicialmente todos os casos de câncer de mama? Ok, Solange, isso é um grande desafio, porque nós cirurgiões adoramos operar. É uma das coisas mais gostosas que se tem da nossa própria profissão, é essa sensação de poder tirar com as mãos. Mas o conhecimento, conforme foi sendo adquirido, nós fomos percebendo que existem sim alguns momentos onde segurar o bisturi, segurar essa vontade ou esse desejo de operar pode ser extremamente benéfico para a paciente. Uma vez operada, essa paciente você não tem a consciência ou uma ideia real se o tratamento medicamentoso feito depois da cirurgia, se ele teria ou não impacto. Afinal de contas, você já tinha tirado o tumor. Quando nós conseguimos segurar a mão, não operamos a paciente e conseguimos começar o tratamento com uma droga, com uma quimioterapia, com algum tipo de tratamento que antecede a essa cirurgia, nós vemos em loco na própria paciente a resposta que esta medicação tem em relação àquela pessoa e àquele tumor específico. Então, por mais difícil que seja, esse conhecimento sendo ampliado, os cirurgiões cada vez mais têm respeitado esse tempo, essa espera, têm segurado ali, ficado quietinho, aguardando o seu momento de entrar nessa jornada de tratamento da paciente. E você considera que essa maior interação entre as especialidades, que um contato maior entre esses vários profissionais que vão ser responsáveis pela paciente com câncer de mama, pode favorecer essa abordagem? Com certeza. Essa interação é extremamente necessária. Primeiro, porque tem que existir esse conhecimento prévio de cada momento, cada subtipo. Nós não temos mais um único tipo de câncer de mama. Antigamente, todas as pacientes eram tratadas somente por conta da idade ou basicamente do tamanho do tumor. Hoje, com o conhecimento adquirido de que existem subtipos histológicos diferentes, que a biologia desse tumor tem respostas diferentes a medicamentos diferentes, essa interação é extremamente necessária. O conhecimento ele precisa chegar a todo o grupo que vai fazer parte da jornada da paciente e aí tomar decisões conjuntas em relação a cada subtipo específico, em cada momento, para que o melhor tratamento seja atingido. Então, não é um conhecimento
um conhecimento, não é um conhecimento mais só parcial. Então, cada um descobrindo, por exemplo, o oncologista clínico sabendo qual é a droga para aquele subtipo, ou o cirurgião simplesmente sabendo operar bem uma paciente. Precisa existir essa integração, esse conhecimento da jornada para saber em qual o melhor momento cada profissional desse vai atuar. Perfeito. E a gente já tem meta-análises que mostram, né, que a resposta patológica completa, que é definida pela ausência de tumor invasivo na mama e na axila, no espécime cirúrgico que foi de uma paciente que foi submetida à quimioterapia ou algum tratamento neoadjuvante, que isso tem um impacto prognóstico, é um indicador prognóstico principalmente para tumores triplo negativos e tumores HER2 positivos. E nesse sentido, praticamente todas as pacientes com tumor triplo negativo maior do que 1 centímetro ou tumor HER2 positivo maior do que 2 centímetros ou com axila comprometida, elas serão submetidas à quimioterapia neoadjuvante. E aí a minha pergunta para você é como essa quimioterapia ela impacta na sua decisão cirúrgica? O que você vai mudar na abordagem da mama ou na abordagem da axila para essas pacientes que fazem quimioterapia neoadjuvante? Existe uma necessidade nesse contexto de alguns combinados. Nós sabemos que existe o impacto do tratamento e existindo o impacto do tratamento, certamente alguma coisa vai mudar. Vejo todos nós cirurgiões vemos com muitos bons olhos esse impacto, porque afinal de contas, na grande maioria das vezes, as cirurgias elas vão ser realizadas de uma forma mais adequada, no sentido de que a cirurgia ela tem que beneficiar a paciente. Se você faz uma cirurgia menor, uma cirurgia onde você consiga, por exemplo, não fazer um esvaziamento axilar extremamente agressivo e possa minimizar ou tirar um pouco menos de linfonodo, ou até mesmo conseguir só fazer a retirada de um único linfonodo, que é o linfonodo sentinela, certamente esse impacto vai ser muito bem visto por todos, pelo cirurgião que está operando, pela paciente que está sendo submetida ao tratamento. Então, os combinados antes do tratamento, eles vão identificar quais são as melhores propostas antes ou depois, antes da quimioterapia ser começada, mas no momento em que a quimioterapia tiver atuado naquela paciente. Por exemplo, uma paciente que tenha um tumor, que era muito grande, mas que tem uma quantidade enorme de microcalcificações em toda a mama. Por mais que eu esteja oferecendo para essa paciente uma quimioterapia antes do tratamento, muito provavelmente eu vou saber que o impacto pode ser excelente do ponto de vista de redução desse tumor invasivo, mas talvez eu tenha que continuar a pensar na retirada da mama. Ou, se antes da quimioterapia eu tinha um tratamento que tinha que ser a retirada de vários linfonodos. Então, vamos ter mesmo que fazer um esvaziamento axilar. E depois da quimioterapia, eu posso tentar não fazer o esvaziamento axilar. Isso tudo, sendo combinado com a paciente, vai diminuindo a ansiedade daquele momento do pós e você consegue ter uma previsibilidade de quais são as opções que se tem. E na grande maioria das vezes, esse impacto do tratamento cirúrgico ele é minimizado com o tratamento neoadjuvante. Então, conhecer que a quimioterapia vai atuar de alguma forma. Então, pode sim existir a necessidade, pode existir uma mudança. E sabendo que essa mudança ela pode ser para melhor do ponto de vista de redução da extensão da cirurgia, é sempre muito bom. Mas é importante também dizer que em algumas pacientes, por mais que a quimioterapia esteja sendo feita antes, não necessariamente a cirurgia vai ser menor, porque ela pode não ter uma resposta tão adequada quanto se gostaria, ou porque ainda existe uma quantidade de doença que exige a necessidade de uma cirurgia grande, talvez não tão grande quanto seria inicialmente, mas ainda assim alguma cirurgia talvez maior. É muito complexo garantir resultados. A gente tem que conversar muito com a paciente e explicar a ela que a necessidade da neoadjuvância é para que se exista um benefício.
E esse benefício, óbvio, sempre que for um benefício cirúrgico, ela vai ficar muito feliz, nós vamos ficar muito felizes, mas precisa existir esses combinados antes, porque isso pode não acontecer. Exatamente. Então, de repente, pode não diminuir a extensão da cirurgia por alguma outra particularidade, mas ela sempre vai carregar o benefício dessa informação prognóstica que vai definir o tratamento pós-cirurgia e, eventualmente, intensificar o tratamento e elevar as taxas de cura, né? Exatamente. Então, a cirurgia, o ideal é que exista a compreensão de que houve um impacto de benefício. Esse impacto de benefício estamos fazendo um tratamento e vamos ver em você e não em outra pessoa como é que esse tumor vai responder àquela medicação sendo feita. E muito provavelmente a cirurgia vai ser menor por conta disso. No entanto, vamos combinar algumas coisas nesse momento prévio, porque isso pode não acontecer. E aí a gente tem que ter acho que muita clareza, né, junto à paciente, de que mesmo que não exista uma mudança do ponto de vista cirúrgico, o que normalmente existe, ela vai ter o benefício de nós também sabermos disso e oferecer a ela algum tipo de tratamento diferenciado depois da cirurgia feita. Perfeito. E você vê algum impacto negativo para a cirurgia que é feita depois da quimioterapia neoadjuvante, tipo uma maior taxa de complicações, como deiscência ou como infecções? Normalmente não, desde que algumas coisas sejam respeitadas, que algumas regras sejam respeitadas. Normalmente, depois do tratamento neoadjuvante, nós consideramos a cirurgia como se fosse uma próxima quimioterapia. No entanto, não uma próxima quimioterapia, por exemplo, a paciente está fazendo uma quimioterapia semanal. A cirurgia não vai ser dali uma semana. Então, nós sempre definimos que o tratamento cirúrgico vai acontecer. O melhor período para que aconteça é entre 4 e 6 semanas pós-quimioterapia. Então, não antes do que 4. Algumas pacientes, se estiverem muito bem, se não tiverem tido nenhuma intercorrência durante a quimioterapia, até a gente consegue fazer com 3 semanas após, numa boa, mas estabelecendo que vai ser entre 4 e 5 semanas e não passando da 6ª semana, para que a gente não perca o melhor momento dessa quimioterapia, essas pacientes costumam ir muito bem. Existe, óbvio, sempre esse receio, essa pergunta é inclusive feita pela própria paciente, mas são muito poucas as pacientes onde nós percebemos algum tipo de risco. Muito provável, as que tiverem algum risco, na verdade, são por questões mais relacionadas a disfunções cardíacas, que perderam algum tipo de função cardiológica por conta de medicação, mas a cirurgia em si, se você programar o melhor momento, então fizer a cirurgia entre 4 a 6 semanas, preparar adequadamente essa paciente, checar os exames pré-operatórios, refazer os exames cardiológicos, os exames de sangue, a cirurgia costuma ir muito bem. Eu digo sempre para elas, mas por que, doutora, não dá para operar já rápido, já na semana que vem? E aí eu costumo explicar, olha, se a gente fizer essa cirurgia mais perto da 2ª ou 3ª semana, costuma sangrar mais. Aí sim, a gente percebe um sangramento maior. Se a gente fizer isso muito mais para perto, talvez da 6ª semana, a gente costuma ter uma cirurgia mais difícil por fibrose. Então, o ideal a gente faz no meio, né? E costuma ir muito bem. Não precisa ter medo de operar a paciente depois da quimioterapia, é só prepará-la para isso. Mas para funcionar tem que ter um alinhamento, né, Fabiana? Eu acho que esse alinhamento entre o cirurgião e o oncologista clínico, com o oncologista encaminhando essa paciente em tempo hábil para que o cirurgião possa avaliar a resposta da quimioterapia, possa pedir os exames pré-operatórios e programar a cirurgia, é bastante importante. Você quer comentar alguma coisa a respeito disso? Eu quero sim. Esse faz parte dos combinados, né? Então, a gente costuma entregar, inclusive, papelzinho para as pacientes. Vamos lá, quando estiver mais ou menos, qual é a quimioterapia que você vai fazer? Vai ser tal. Então, quando estiver mais ou menos entre essa ou essa, você vai voltar comigo.
E a gente faz esse mesmo combinado com o oncologista. Olha, quando estiver mais ou menos nesse período, você vai, por favor, encaminhar essa paciente para eu ver, mesmo que esteja indo tudo bem, que você nem sinta essa necessidade, porque normalmente o oncologista durante a quimioterapia está vendo essa paciente com muita frequência, então ela está super bem assessorada, né? E a paciente também não sente essa necessidade, mas não está na hora de operar ainda, por que eu tenho que voltar com o cirurgião? Mas se a gente consegue, então, voltar nesse período, né? Meio que no meio ali, talvez um meio mais para o final da quimioterapia, você consegue rever aqueles combinados iniciais, perceber se de fato essa cirurgia vai conseguir ser menor, perceber se essa cirurgia talvez vá ter mesmo que ser do mesmo tamanho, né? Mas você já vai percebendo o benefício da quimioterapia sendo feita e depois consegue combinar com essa paciente, inclusive questões de agenda, né? Porque a quimioterapia ela demora tempo. Então você consegue orientar essa paciente, olha, a sua cirurgia, quando você estiver já nesse terço final, você já consegue olhar para datas. Então, olha, a sua cirurgia vai ser mais ou menos nessa data. Então ela já consegue enxergar a cirurgia chegando. Ela já consegue programar se ela vai precisar, por exemplo, pedir para uma operadora de saúde, se vai ter que ter prótese, se não vai, quanto tempo que o convênio dela demora para liberar a cirurgia. Se ela vai fazer particular, ela vai procurar, sei lá, um plástico que vai atendê-la. Então, essa paciente ela consegue ter uma melhor programação. O médico já consegue também colocar uma reserva na sua agenda. Essa data aqui está separada para você. E tudo flui com muito mais facilidade e de uma forma muito mais tranquila, né? Muito mais às claras, se existe essa interação e essa consulta que parece boba às vezes para a paciente, porque ela fala, mas como assim? Eu preciso voltar no cirurgião, mas eu não terminei a quimio ainda. Mas é importante para esses combinados. E o retorno da paciente depois da cirurgia também, né, Fabiana? Com certeza, porque é o que a gente está falando aqui. Nós temos, principalmente as pacientes com triplo negativo e HER2, a resposta dessas pacientes ela é muito boa, né? Então, geralmente aí brilhantes, né? A gente com todos os tipos de drogas que a gente tem hoje disponíveis, principalmente quando a gente está falando de saúde suplementar, as pacientes respondem mesmo, os tumores diminuem, desaparecem. Então, essas pacientes, ótimo, perfeito. Mas mesmo a essas pacientes, existe uma necessidade, às vezes, de uma continuidade de tratamento, que geralmente depois da cirurgia ele tem que voltar a ciclar. Então, tem que voltar para os trilhos, né? Então dá uma pausa ali, tem a recuperação cirúrgica, mas depois tem que voltar para o trilho. Então essa paciente ela tem que saber que quando ela voltar para pegar o resultado do anátomo patológico, ela já tem que bater carimbo no cirurgião e no oncologista de volta, porque já tem que voltar para os trilhos para saber se tiver tumor residual, qual vai ser a droga que vai ser adicionada, que é o grande benefício, né, de você conhecer se a resposta aconteceu ou não, ou se ela está livre, então, totalmente do tumor, já pode comemorar, mas provavelmente ela vai ter mais algum tratamento para ser feito e isso não pode ser perdido. Perfeito. E cada vez mais a interação entre as especialidades ela se faz necessária, com os clínicos entendendo as decisões dos cirurgiões e com os cirurgiões também entendendo a forma como os clínicos estão pensando. Eu diria até que eles estão tomando as decisões em conjunto para o bem da paciente. Quais são as estratégias que você recomendaria para que isso realmente possa ocorrer, para que essa interação seja efetiva? É extremamente importante o conhecimento. A primeira coisa é esse conhecimento. Bom, nós duas brincamos, né, que volta e meia eu sou mais clínica do que você e você é mais cirurgião do que eu. Às vezes eu encaminho o paciente para você, acho que tem que fazer neoadjuvância. Não, Fabi, essa pode operar. Então a gente vai se conhecendo e volta e meia eu falo, nossa, então essa eu posso operar? Pode, essa você pode operar. E vice-versa, né? Então, essa interação, então, ela se baseia principalmente no conhecimento. Hoje, por conta da pandemia, nós temos muito mais possibilidades, né, de adquirir conhecimento de uma forma mais fácil. Então,
nós temos muitas aulas, nós temos uma série de cursos, temos aquelas reuniões, né? Então, para quem tem um centro estruturado, como nós temos no Camargo, um centro de referência, então nós temos reuniões regulares, mas um grupo que não tenha, que não faça parte de um centro específico, ele pode criar o seu mundinho ali, né? Aquele seu centrinho de referência, colocar as pessoas sempre para estudar, convidar os seus colegas, olha, eu ouvi alguma coisa nova, vamos num curso ali comigo, vamos assistir uma aula sobre um determinado tipo de tumor, alguma aula específica, onde as pessoas que estão dando essa aula tenham essa integração. Então, hoje, se você tiver o desejo de atender adequadamente a sua paciente, se você tiver essa possibilidade de se abrir para o conhecimento e não achar que é sempre mais do mesmo, isso é um grande facilitador, porque até a pandemia nos ofereceu isso. A gente tem muito mais opções disponíveis, né, na internet do que a gente tinha antes. E criar realmente esses seus combinados, os seus próprios protocolos dentro da realidade que você tem. Quer seja um médico que atende numa unidade de saúde do SUS, quer seja um médico que atende num centro de saúde suplementar. Porque as realidades, elas são de fato diferentes, né, Sol? Então, você pode ter pacientes que estejam com um determinado profissional que não tem acesso a uma determinada droga. E esse profissional que vai operar e esse médico que vai fazer a cirurgia e esse médico que vai oferecer a quimioterapia, eles têm que estar bem alinhados em relação às suas realidades. E nada disso pode interferir sobre a qualidade do tratamento da paciente. Uma coisa é você não poder ter acesso a uma droga, porque você não pode pagar por ela ou ela não esteja regulada dentro de um serviço de saúde. Outra coisa é você maleficiar a paciente por um desconhecimento do profissional de saúde. Isso não pode acontecer. Sem dúvida, e as opções de obter informação realmente estão cada vez mais fáceis e de uma forma mais dinâmica, eu diria assim. Fabiana, algum outro ponto que você gostaria de comentar? Eu gostaria de agradecer essa oportunidade desse bate-papo delicioso. Convidar realmente as pessoas, os ouvintes, que ouçam todos os podcasts que estiverem aqui disponíveis, porque estão sendo feitos, pelo que eu estou percebendo aqui, com muito carinho, com muito conhecimento, trazendo pessoas que realmente têm a atuação, né, prática. E essa atuação prática leva essas possibilidades de conhecer o que é de fato a realidade, né? Então, só queria agradecer, dar parabéns, né, e dizer que hoje cada vez mais nós temos possibilidades. Não são todas as pacientes que nós conseguimos curar, mas todas as pacientes a gente consegue oferecer algum tipo de tratamento, algum tipo de acolhimento, algum tipo de medicação, de carinho, de humanização, de amparo. Então, isso eu acho que é o mais gostoso, né, da nossa profissão. A gente consegue chegar e a gente chega através de todos os meios, inclusive hoje através de podcast, coisa que eu adoro participar. Obrigada. Fabiana, muito obrigada por você ter aceito o nosso convite, por ter colaborado com esse projeto, com informações tão importantes e tão verdadeiras e profundas, né? Científicas e humanas, para todos os profissionais que estão nos atendendo. De verdade, meu muito obrigada. Quero agradecer também os parceiros Biológicos Brasil neste projeto. A Bionovis, o Instituto Biomanguinhos Fiocruz e a Samsung Bioapps. E, claro, um obrigada especial a você que chegou até aqui, ao finalzinho desse terceiro episódio do podcast Biológicos Brasil. Se você ainda não escutou os outros episódios, no portal Biológicos Brasil você tem acesso a todos eles e a muitas outras informações relevantes sobre os temas tratados aqui. Esperamos você em breve no nosso próximo episódio. Até lá!